Jeremias capítulo 17, ele diz assim, a partir do versículo 5, Ju, 17:5, e ele diz assim: assim diz o Senhor. Jeremias capítulo 17, versículo 5, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança está no Senhor. Quando a Bíblia diz do coração, ela está trazendo uma estrutura de mente. O coração do homem, biblicamente falando, não é esse aparelho central da estrutura do sistema circulatório. O coração do homem, ele está envolto dentro da estrutura da decisão, do psique. Aquilo que você decide é o que estabelece o teu coração. Aonde está o teu coração, aí está também o teu tesouro. E esse profeta, ele tem trazido essa palavra aqui de Jeremias 17, ele tem dito: maldito é o homem que confia no homem, e bendito é o homem que confia no Senhor e tem a sua confiança no Senhor. Porque quando Jesus, nas suas ministrações ali, na biografia de Jesus, nos evangelhos sinóticos, ele diz: olha, no mundo tereis aflições. Ele quis dizer para nós que quando nós nos deparamos com a doutrina cristã, essa doutrina, por meio da consciência movida e convencida pelo Espírito Santo, João 16:8, ela traz para nós um senso de que nós precisamos agora andar na contramão daquilo que nós vínhamos andando, caminhando. Por isso que a pessoa diz assim: você viu, esses dias o apóstolo Cristiano foi pregar lá em Bonito, para um cara lá em Bonito, que a nossa igreja, temos a igreja lá em Bonito, né, da qual a Resgate faz parte. E o Cristiano estava falando: um dos pastores aqui é o Otone, filho do seu Otone. Aí o cara falou: o Otone César, aquele que é advogado, é pastor hoje? Aí o Cristiano falou: é pastor da nossa igreja aqui. O cara falou: vote. Aí o Cristiano teve que fazer todo um trabalho de convencimento, porque o cara já não queria nem conhecer a igreja, porque eu era pastor na igreja. Porque me conheceu na época em que eu ainda não tinha nenhum conhecimento de Jesus. Na época em que eu confiava no homem, no meu braço, na minha carne. Eu venci, eu construí, eu comprei, eu fiz. Porque eu era exatamente, eu tenho dito, quando eu ministro ali no Esquadrão da Vida, principalmente, eu tenho dito para aqueles meninos e meninas que a maior dificuldade de um homem ir para Jesus não é o pecado da prostituição, da drogadicção, do álcool, não é isso, do roubo, da mentira. O pecado mais difícil que tem de um homem abandonar é o pecado da soberba. É o pecado da altivez. Eu faço, eu construo, eu sou o cara. Esse pecado é difícil. Por isso que Salomão, no auge da sua sabedoria e experiência de vida na velhice, escreve o livro de Eclesiastes, que ele já começa dizendo: vaidade das vaidades. Tudo é vaidade, e 12 capítulos ele fala dele. Corri atrás do vento, construí, cresci e fiz tudo, e o mendigo que jaz à minha porta morre, e ambos iremos para o mesmo lugar. Então, quando nós tomamos conhecimento do evangelho, do reino, da palavra da verdade, do evangelho da libertação que salva, nós, convencidos pelo Espírito Santo, de João 16:8, temos uma mudança de mente, de Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, nós precisamos ter uma transformação, uma renovação na mente, porque tudo aquilo que para nós era leve, que para nós era fácil, que para nós era
possível. E para nós, além de ser lícito, convinha, passou a ser lícito, mas passou a não convir mais. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, porque agora eu me converti. Agora o Código Nacional de Trânsito diz que a conversão é você estar indo numa direção e sentido, de repente você muda de direção, ou você muda de sentido, que é o caso da conversão de um cristão, que se torna filho de Deus e discípulo de Jesus. Ele vai então contra aquela onda do mundo, que tudo era conveniente. Ele agora passa a entender que o seu comportamento não se pauta mais na confiança que ele tem nele mesmo. Não se pauta mais naquilo que o mundo dita como norma. Não se pauta mais naquilo que os espíritos malignos dizem que se deve fazer. Não se pauta mais na concupiscência da nossa carne, no desejo nosso. Pauta agora em uma doutrina que eu aprenderei. Em uma doutrina que eu vou tomar conhecimento dela. E o pior pecado é a vaidade, porque a maior virtude é a dependência. Por isso que Jeremias diz, maldito. Lá em Deuteronômio capítulo 5, no versículo 9, tem uma frase repetida em Êxodo capítulo 20, versículo 5, que diz, eu, Senhor teu Deus, põe aí para nós, Êxodo capítulo 20, versículo 5. Ele diz assim, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus que tenho zelo pelo que eu faço. Eu faço as coisas nos detalhes, eu cuido de cada detalhe, eu sou Deus zeloso. E castigo os filhos pelas iniquidades ou pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até a 1000ª geração daqueles que me amam e obedecem meus mandamentos. Tem uma tradução que diz que eu visito com a iniquidade e com a maldição até a 3ª e 4ª geração daqueles que não me temem, mas eu visito com a bênção até a 1000ª daqueles que me amam. E essa estrutura, ela vem também, tem um versículo ali de Deuteronômio 28, todo o capítulo trata disso. Põe Deuteronômio 30, 19. É a essência de Deuteronômio 28, todo o capítulo. Deuteronômio 30, 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que Jeremias 17 falou? Maldito é aquele que confia na força do seu braço, e bendito é aquele que confia no Senhor e nele põe a sua confiança. E a bênção e a maldição, agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Já falei várias vezes isso, muitas vezes, inúmeras vezes. Eu já falei do testemunho do Bruno, meu filho, que quando ele tinha 7 anos e meio, ele se encontrou num leito de hospital, onde a médica disse que ele tinha 2 horas de vida. E ali eu vi que eu não poderia fazer absolutamente nada pelo Bruno, a não ser exercer a minha fé e parar de confiar no meu braço e confiar no Eterno, o Deus de Israel. Aquela noite, eu passei orando a noite inteira, recebi a ligação de uma mulher chamada Lourdes. Ela mora em Anastácio. E a avó Lourdes me ligou ali por volta da meia-noite, e nós ficamos ali algumas horas no telefone orando. E naquele tempo, minha garagem tinha 3 carros e uma moto de 70 mil reais. Naquele tempo, eu tinha 2 escritórios de advocacia e dava aula na faculdade. Naquele tempo, eu era presidente de 2 comissões da OAB. Naquele tempo, eu era o cara. Aí Deus falou para mim, pega aí o seu dinheiro, os seus diplomas, a sua inteligência,
Pega aí a tua beleza e vai lá e tira o teu filho da morte, do leito de morte. Você não é o cara? Porque de fato nós precisamos. O Bruno hoje foi cirúrgico, a Sabrina, meu Deus, o Espírito Santo hoje, irmãos, não é possível que a gente saia daqui como nós entramos hoje. Quando o Bruno falou do soja, que você não pode colher sem plantar, por que eu passei por toda essa estrutura de tribulação e não conseguia sair dela? Porque eu vivia a primeira parte de Jeremias 17. Eu confiava no meu braço. Eu confiava na minha sabedoria, na minha inteligência. Eu confiava na minha formação. E quem confia no seu braço, se Deus não mente, porque Ele não mente, 1 João 2,27 diz que o Espírito Santo, Ele não mente, Ele fala a verdade porque Ele é a verdade. Eu vivia debaixo de uma maldição. Maldito, maldito. Quando Deus diz, eu transformo maldição em bênção, a maldição, ela é uma coisa muito boa para a vida daqueles que não são de Jesus. Porque no meu caso foi assim, foi por causa da maldição que eu vivia, que eu consegui olhar para Jesus. Porque eu vivia debaixo de uma maldição. Mesmo já congregando, mesmo já vivendo numa igreja, mas eu quero dizer para você que o que te leva para o céu não é você sentar num banco da rua Amazonas, número 20, no domingo à noite e ir para casa. Eu quero dizer para você que o que vai te levar para o céu é a tua fé em Cristo Jesus. E o fruto que você produz, porque pelo frutos vos conhecereis, e a tua fé em Cristo Jesus, você abre teu coração, você se transforma, você começa a ser conduzido, como eu tenho falado, peguei aqui no domingo retrasado sobre João, capítulo 3, versículo 8, o vento do Espírito, e aí você começa a compreender que a tua vida, ela precisa estar, como o Bruno falou agora aqui, nós precisamos entender a triunidade de Deus na sua estrutura manifesta, que é viver debaixo da obediência a Deus, Pai, debaixo do senhorio do Deus Filho e debaixo do governo do Deus Espírito Santo. Porque a partir disso, nós vamos compreender que quando a nossa força não pode fazer, que foi o meu caso, eu não pude fazer nada pelo Bruno. Eu pude, na verdade, fazer a melhor coisa que alguém faz por alguém, que é orar por ele. Mas o Otônio, que confiava no braço dele, não pôde fazer nada. Porque quando a enfermidade, quando a morte se apresenta, quem venceu a morte não foi o meu dinheiro nem os meus diplomas, foi Jesus. Quem cura toda enfermidade não é a medicina, é Jesus. Apesar de que é maravilhoso nós termos médicos como autoridade sobre a nossa vida, porque Deus usa as autoridades sobre nós. Não podemos desprezar de maneira nenhuma. Os médicos são autoridades. Mas naquela noite ali, faz 17 anos que isso aconteceu, o Espírito Santo, ele me mostrou que eu tinha que parar de confiar no meu braço e passar a confiar no Senhor. Às 6 horas da tarde o Bruno recebe uma sentença de morte, às 11 horas da manhã do outro dia, ele está saindo do hospital de alta. Porque o Deus que faz milagres, aumentou as plaquetas dele de 0 para o normal. E aí eu vi realmente que quando nós confiamos no Senhor, essa palavra bendito tem o mesmo significado de abençoado. Então quando eu, em todos os detalhes da minha vida, e em qualquer detalhe que eu confiar no homem, eu vou receber uma parcela de maldição, porque nesse detalhe é a semente que eu estou plantando. Mas quando eu, em cada detalhe da minha vida, eu confiar no Senhor, Ele está dizendo para mim, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Então Ele está dizendo para mim,
se você confiar em mim, independente da tempestade na qual se encontra o teu barco, se você confiar em mim, independente da tribulação que você está passando, se você confiar em mim, ainda que o diagnóstico seja totalmente contrário, eu quero dizer para você que você é bendito. Eu quero dizer para você que você é abençoado. Eu quero dizer para você que eu vou fazer os ventos dos 4 cantos da terra se levantar, e o vento do Espírito vai te encher, e toda a estrutura de governo do mundo, e toda a estrutura de mentoria de espíritos malignos, e toda a estrutura do teu desejo da carne, vai se submeter à vontade de um Deus vivo, e um Deus que abençoa. É por isso que a palavra, o verbo que ele usou sobre a vida de Abraão, quando Abraão sai obedientemente da casa da sua parentela, do seu dinheiro, 75 anos de idade, da sua estrutura, era um momento para ele começar a descansar na vida dele. Ele sai para um lugar que Deus disse: eu vou te mostrar esse lugar ainda, Abraão. E aí ele diz: em ti, Abraão. É a mesma palavra usada em Jeremias 17:7. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque Deus disse isso para Abraão, porque Deus, entre parênteses ou nas entrelinhas, ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra, Abraão, porque você obedeceu o meu chamado. Eu te chamei e você decidiu abandonar a tua mansão, os teus carros, a tua moto. Você decidiu abandonar as coisas da terra e você vai para um lugar que você nem sabe onde é, mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. É por isso que Êxodo capítulo 20 diz: mas eu abençoarei até a 1000ª geração daqueles que me temem. Olha, gente, deixa eu dizer para você, igreja, os teus filhos, eles vão colher muitas bênçãos de sementes que eles não plantaram. Os seus filhos, eles vão viver muitas coisas boas por causa daquilo que vocês estão plantando. O livro de Hebreus capítulo 11, ele diz assim: e Abel, mesmo depois de morto, ainda fala, porque ele foi um testemunho. Ele foi um testemunho. Nós precisamos entender que Deus, acima de tudo, Ele é um Deus soberano. Põe Isaías capítulo 26, Ju, no versículo 3. Deus é soberano. O véu foi rompido, foi rasgado por Jesus. 1 Pedro 2, ele transforma cada um de nós em sacerdotes, para exercer um sacerdócio real e santo. Ele quer dizer: ei, lá no tabernáculo tinha lá o lugar santo, tinha o arraial ali fora, tinha o lugar santo e tinha o Santíssimo Santíssimo. Lá você não vai entrar, lá só o sacerdote. Mas quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou, e aí você foi chamado para ser sacerdote. E aí Jesus está dizendo para você hoje: ei, Deus está lá no santíssimo lugar, e Ele está dizendo que você tem autorização para entrar lá, porque Jesus te remiu, e Jesus te transformou em sacerdote. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. No 4, confiem, tem uma tradução que diz eternamente. Essa frase, essa oração, na verdade, ela traz para nós uma consciência de persistência. Aí eu orei, Deus não respondeu. Eu orei, Deus não respondeu. Deus, Ele não é o McDonald's, Ele não é fast food. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor. Tem alguma dúvida de que nós precisamos de mais alguma coisa? Um galinho de arruda, um vasinho com 7 plantas, né? Como é que chama aquilo? 7 alguma coisa. Sal grosso.
Tem alguma dúvida de que lá no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus fala: eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim? Ele está dizendo lá no Velho Testamento, no Isaías: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor... Aí ele põe ali uma locução entre vírgulas, para reforçar: somente o Senhor é a rocha eterna. Jeremias 17, bendito o homem que confia. Bendito o homem que confia no Senhor. A primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 7, ela diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Eu quero dizer para você que a ansiedade, ela é muito benéfica para nós. É a ansiedade que faz nós termos responsabilidade com as nossas agendas, com os nossos compromissos. Mas a ansiedade não pode se tornar uma doença, ela tem que ser limitada. Ela tem que ter um limite mínimo. Ela tem que ser uma ansiedade controlada. Ela tem que te levar só a um nível de responsabilidade, porque se passar disso, ela é transformada em doença. Eu estou falando de algo que eu vivi. Eu dormia 4 horas por noite, quando o meu casamento era o pior casamento que já existiu na face da terra. Eu dormia 4 horas por noite, tamanho nível de ansiedade. Eu não queria dormir. Eu já queria chegar 2 horas da manhã, já esperar amanhecer para eu sair para trabalhar. Para mim dormir era um parto, era uma dificuldade dormir. Eu tinha raiva de dormir, não suportava dormir. Para mim dormir era uma perda de tempo. Mas é lógico que vai ser assim. Primeiro que é doente, e segundo que confia no seu braço. Aí a Bíblia vem e diz que o Senhor dá aos seus enquanto dorme. Agora quando eu durmo muito eu não sou preguiçoso, eu estou esperando no Senhor, porque Ele vai me dar enquanto eu durmo, então eu vou dormir para Ele me dar. Olha como é gostoso a Bíblia, olha como é gostoso Jesus. Esse Jesus, Sabrina, você dorme, Ele está abastecendo o seu celeiro. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado dos detalhes da nossa vida. Quantos de nós aqui, eu creio que todos os que estão aqui dentro têm um testemunho de passar por uma situação praticamente de morte, de um acidente, de uma briga, de algo que aconteceu na tua vida que poderia te levar à morte. Mas o Senhor cuidou de nós, Ele nos trouxe, como Samuel fala, o profeta: até aqui nos ajudou o Senhor. Nós não estamos aqui porque nós queremos estar. Nós não estamos aqui porque passamos por toda a tribulação da vida confiando no nosso braço. O Senhor cuidou de nós. Quantos meninos e meninas estão lá no Esquadrão da Vida, que a gente senta para conversar e eles começam a contar a vida deles, e você fala: gente, você passou por isso. Passei, pastor. Tua mãe é crente, irmão? É crente. Então tá explicado. Está explicado. É bala que desvia, é facada que pega na porta do carro, é tiro que passa raspando, é um horror. Mas essas mães, elas confiam no Senhor. O Salmo 91, que é um salmo muito clássico, o versículo 4 dele é um salmo muito conhecido, né? A maioria das pessoas tem Bíblia aberta em casa, normalmente é no Salmo 91, né? Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Nós precisamos entrar na presença de Deus com um nível de arrependimento, como diz ali Mateus 11, 29. Nós temos que dizer para Ele: Senhor, um dos 5 pilares da oração é a confissão. É dizer para Ele que às vezes, como a Sabrina falou aqui, pastora Sabrina, olha, tem hora que eu vou lá para o banheiro, eu grito: Senhor, me ajuda, porque eu vou quebrar tudo. Não foi isso que ela falou, mas eu já estou. Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Eu já estou aumentando o que ela falou. Gente, eu não aguento mais, Senhor. De novo. Se arrependa. Entre diante de Deus no nível de arrependimento.
Nós precisamos amar o Senhor. Quando a Bíblia diz ali em João que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, eu quero dizer para você que Deus, Ele não te aceita por pedaço nem pela metade. Ou você se entrega inteiro para Ele, ou você não é dele. Deus não vai cometer adultério com você. Ele não quer dividir você com nada, com nenhuma estrutura, nem com o teu marido, nem com o teu filho. É por isso que Mateus 6,33 diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele é o primeiro na tua vida. Incomparavelmente Ele é o primeiro. Ele é tudo. Ele é o centro. Ele é tudo na tua vida. João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Quem aqui tem filho consegue compreender o que você é capaz de fazer para entregar para o teu filho algo que vai dar conforto para ele? Para fazer uma comida. Eu estou com o Bruno e com a Isabela em casa agora. Pensa numa coisa boa na minha vida, foi a pandemia. Porque quando o Bruno saiu de casa aos 18 anos, completou 18 anos dia 11, dia 19 ele foi embora de casa. A Isabela aos 17 anos foi embora de casa. Eu e a Débora ficamos perdidos, sós. Aquela casa grande, vazia. Aí eu consegui entender o que a psicologia fala da síndrome do ninho vazio. Uma coisa mais horrorosa do mundo. Um horror. Filho ir embora de casa é um horror. Agora eles estão em casa. Eu procuro fazer de tudo para agradar, tudo. A comida que eles pedem para eu fazer, eu faço. Pai, o senhor vai usar o carro hoje? Eu já estou com compromisso marcado, mas falo: não, filho, não vou. Não, porque eu vou precisar do carro. Pode usar o carro. Eu vou de Uber. E aí Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, nos transforma em filhos. Mas Ele não é um pai como eu. Ele é um pai que criou todas as coisas. Ele é um pai que por meio do Espírito Santo habita dentro de você. Ele é um pai que quer te levar a uma consciência de que a tua vida, ela não é aqui é rápido, aqui é efêmero. Já nós não vamos mais estar aqui. Daqui a pouco. Daqui a um tempo vocês vão ouvir falar: putz, cara, sabe quem morreu? O pastor Otoni, cara. Sério, aquele cara era gente boa. Morreu, acabou, velho. Parou. Cessou a história terrenal. Agora começa uma outra estrutura que vai, na verdade, continuar, porque eu já estou habitando no reino. Efésios, né? Capítulo 2. Põe aí para nós, João. Versículo 6. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ressuscitou. Eu não vou ressuscitar, eu já ressuscitei. O verbo ali está no pretérito. Com Cristo, e com Ele nos fez. Deixa eu dizer uma notícia para você boa. A palavra da pastora Sabrina aqui no começo foi: eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero que você tenha na memória que você não vai se assentar nas regiões celestiais, você já está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso que a epístola de João diz que o maligno não pode tocar em você, porque você já está lá. Ele nos fez filhos. Nós precisamos confiar incondicionalmente a Deus. Tem que ser uma renúncia. Lucas 14:33, eu quero terminar, completa. Nós precisamos renunciar à terra. Da mesma forma, Jesus está pregando ali, gente. Aí eu falo, irmãos, assim, ó. Eu tenho falado uma frase: eu me desapeguei da terra. Eu me desapeguei da terra. Eu não tenho vínculo com a terra. Meu pai vai dividir a fazenda, agora já dividiu, vai passar um pedaço para cada filho. Que bom, né? Eu vou herdar um pedaço lá, ó. Nós vamos ter um lugar para ir lá comer carne assada, delícia a casa lá. Inclusive a sede vai ser minha. Epa! Que ele falou que a sede ia ser do filho mais bonito. Não, estou brincando. Meu irmão está aí. Vai brigar comigo depois. Mas eu quero dizer para vocês sinceramente, gente. Isso aí não me prende nem um pouquinho. Porque quando o meu filho
recebeu uma sentença de morte, quem tirou ele dessa sentença foi aquele em que eu confiei nele. E quando eu passei a confiar nele, aí ele disse para mim que eu não era mais maldito de confiar no meu braço. Ele falou: agora você é bendito. Jeremias 17:5. Agora você é abençoado. E porque você realmente confiou em mim, eu vou fazer um milagre na vida do teu filho. E o Bruno recebeu a cura naquela noite. Nós precisamos entender, pastor Samir, às vezes a gente vê os profissionais, né? Eu tenho falado que às vezes na advocacia eu faço algumas defesas ali, que eu sinceramente, de todo o meu coração, eu tenho falado isso inclusive para os meus clientes, eu tenho falado que eu não tenho capacidade técnica para fazer. Porque o ortopedista, ele não vai fazer uma análise, né, de cardiologia, ele tem uma especialização. E às vezes tem ações judiciais que eu trabalho que eu não tenho capacidade técnica, eu não tenho. Eu reconheço que eu não tenho. Mas aí eu oro, eu falo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me ajudar nessa pegada aqui. O Senhor vai me dar um insight. O Senhor vai fazer eu lembrar de alguma coisa e eu vou estudar isso e eu vou. Esses dias um amigo que é advogado, tem uma ação muito grande lá de Ponta Porã, e ele me ligou e passou para mim toda uma história. Eu falei: manda um e-mail para mim. Tinha 15 dias para fazer um recurso. Eu falei: eu vou te responder com 3 dias. Aí eu fiz 3 dias de jejum. Eu falei: eu vou orar, porque eu não sabia fazer. Eu falei: eu vou orar, vamos ver o que Deus tem comigo nisso aí, né? E aí eu fiz um recurso de agravo de instrumento e a gente ganhou o recurso. Aí ele falou para mim: cara, você sabe mesmo, hein? Eu falei: o bom advogado não é aquele que sabe, o bom advogado é aquele que sabe quem sabe, né? Será que o Espírito Santo sabe para me ensinar ou não? Ganhamos agravo de instrumento, cara. Gente, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Será como a tamargueira. A tamargueira, pastor Samir, é uma árvore que tinha no deserto quando o povo caminhava do Egito para Canaã, pastor Eduardo. Essa árvore, ela tinha uma estrutura em que ela absorvia o orvalho do deserto e derramava nos pés dela. Ela era uma árvore que ela tinha muita proteína. E aqui está falando da tamargueira porque o povo comia do fruto dessa árvore como comia do maná. Então eles confiavam na alimentação dessa árvore. Até hoje os beduínos que andam no deserto, eles comem do fruto dessa árvore. E aqui está dizendo, ó: porque será como a tamargueira no deserto. Não verá o bem, antes aquele que confia na força do seu braço morará em lugares secos no deserto e na terra salgada e inabitável. Todas as vezes que em alguma estrutura da tua vida você confiar no teu braço, essa é a palavra que tem sobre você. Mas todas as vezes que você confiar no Senhor, Ele vai dizer para você: abençoado é o homem que confia no Senhor e cuja confiança está no Senhor. Eu acho lindo, Bruno, porque quando Jesus chega ali em Lucas capítulo 5 para falar com Pedro sobre a pesca maravilhosa, Jesus chega ali sendo um pastor ou talvez um marceneiro. Vamos imaginar, trazer para os dias de hoje, o que Jesus como homem entendia de pescaria? E de repente ele chega para um pescador profissional, porque Pedro falou: passei a noite, Senhor, nós passamos a noite pescando e nada pegamos. Então Jesus, alguém que não sabia nada de pesca, vai dar aula para alguém que era altamente habilitado na pesca. Só que quando você confia no Senhor, você que dá os limites para o peixe do mar. Você que diz o lugar onde o peixe está. Isso significa que quando você confia na tua habilidade, você não vai encher o barco, mas quando você confiar em Deus, a tua habilidade vai ficar de fora. E aí você vai ser abençoado. Quero chamar o pastor Samir aqui, eu quero dizer para você uma coisa aqui, ó.
O Espírito Santo, desde hoje à tarde, ele falou para mim que o culto hoje seria carregado de um poder de cura de enfermidade. E a gente tem visto, né, o pastor Samir, onde ele tem ido assim, visitado, orado por pessoas, a gente tem visto assim, Deus usar a vida dele com esse dom, com o dom da cura. E hoje foi impressionante o que o Espírito fez aqui, desde a abertura do culto até agora, ele está falando nesse lugar. Tem um movimento de cura aqui nesse lugar. Então assim, quando aquele centurião fala para Jesus, Senhor, eu não sou digno de o Senhor entrar na minha casa não. Mas o Senhor é homem de autoridade, se o Senhor disser uma palavra, o meu servo vai ser curado lá em casa. E às vezes a gente não está enfermo, mas às vezes nós temos alguém da nossa família enfermo. E como você tem um laço de sangue, eu quero te dizer que Deus vai usar a tua vida para abençoar o enfermo da tua família, ou o enfermo que é teu conhecido. Então vem aqui, eu vou ungir tuas mãos com óleo, e o Samir, ele vai orar e depois ele vai encerrar o culto, porque hoje o Espírito Santo ele liberou uma unção de cura nesse lugar aqui, amém?